Abrace o recomeço. O que Deus preparou para você é muito maior que as dores do passado. Existem momentos na vida em que a gente sente que ficou preso entre dois mundos. O passado ainda dói como uma ferida aberta, e o futuro parece distante demais para trazer qualquer esperança real. É como caminhar carregando um peso invisível no peito, um cansaço que não aparece nos músculos, mas que esgota a alma. Talvez você conheça bem essa sensação. Talvez exista algo na sua história que ainda ocupa espaço demais dentro do seu coração. Uma perda que você não esperava. Um relacionamento que terminou de forma abrupta. Um projeto que parecia promissor, mas que simplesmente desmoronou diante dos seus olhos. Ou talvez seja apenas a soma de tantas decepções silenciosas que ao longo do tempo foram construindo dentro de você a sensação de que algo importante ficou para trás. A verdade é que soltar o passado raramente é um processo simples. A mente humana tem uma tendência estranha de revisitar constantemente aquilo que já acabou, como se reviver as memórias pudesse, de alguma forma, alterar o desfecho da história. Você se pega pensando no que poderia ter sido diferente, em uma palavra que talvez não deveria ter sido dita, em uma atitude que poderia ter mudado tudo. E sem perceber, a sua mente começa a construir um labirinto de possibilidades imaginárias, onde você fica andando em círculos, preso entre aquilo que aconteceu e aquilo que nunca chegou a acontecer. Enquanto isso, os dias continuam passando. O mundo segue em frente, as pessoas seguem seus caminhos, mas dentro de você existe um pedaço da história que parece ter parado no tempo, como se a sua alma estivesse esperando algum tipo de explicação final antes de permitir que a vida continue. Só que existe uma verdade espiritual que muitas vezes demora para ser compreendida. Nem todo final vem acompanhado de respostas claras. Nem todo encerramento traz uma explicação lógica que satisfaça a mente humana. Em muitos casos, aquilo que chamamos de perda é apenas uma parte do processo silencioso que Deus usa para nos conduzir para algo muito maior. Talvez você esteja olhando para trás neste momento, tentando entender por que certas portas se fecharam, por que determinadas pessoas saíram da sua vida. Por que caminhos que pareciam promissores simplesmente desapareceram diante de você? E quanto mais você pensa, mais perguntas surgem, mais dúvidas aparecem, e mais difícil se torna acreditar que existe algo de bom escondido por trás de tudo isso. Mas existe algo que precisa ser dito com clareza. Deus não desperdiça processos. Nada do que aconteceu na sua história foi ignorado pelo céu. Nenhuma lágrima caiu sem ser percebida. Nenhuma noite difícil passou despercebida aos olhos daquele que conhece cada detalhe da sua vida. O problema é que a nossa visão humana costuma se concentrar apenas no que foi perdido. A gente olha para as paredes que caíram, para os sonhos que se quebraram, para os caminhos que desapareceram, mas raramente conseguimos enxergar aquilo que Deus estava nos livrando de carregar. Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que parece bom para nós e aquilo que realmente é bom para o propósito que Deus desenhou para a nossa vida. Muitas vezes nos apegamos a coisas que, na verdade, estavam nos impedindo de crescer. Relações que estavam consumindo a nossa paz. Ambições que estavam nos afastando da nossa essência. Projetos que pareciam grandiosos, mas que no fundo estavam construídos sobre bases frágeis demais para sustentar o futuro que Deus preparou. E quando essas estruturas começam a ruir, a nossa primeira reação é resistir. O coração tenta reconstruir o que caiu, a mente tenta recuperar o que se perdeu. Existe uma luta silenciosa dentro de nós que insiste em acreditar que ainda é possível salvar aquilo que já terminou. Só que essa resistência muitas vezes se transforma em uma prisão emocional. Você continua olhando para aquilo que ficou para trás, enquanto o novo tempo que Deus está preparando começa a surgir diante de você.
A palavra sagrada traz uma declaração poderosa em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, onde Deus diz com clareza: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Essa passagem revela algo profundo sobre a maneira como Deus trabalha na nossa história. O novo que Ele prepara não nasce enquanto estamos agarrados ao passado. O novo surge quando existe espaço para ele florescer. E muitas vezes, para que esse espaço exista, certas coisas precisam ser removidas da nossa vida. É aqui que começa um dos processos espirituais mais difíceis de aceitar: a limpeza dos ciclos antigos. Existem fases da nossa vida que cumprem o seu propósito e depois precisam chegar ao fim. Pessoas entram na nossa história para nos ensinar algo específico. Experiências acontecem para moldar o nosso caráter. Caminhos se abrem para nos levar até determinado ponto da jornada. Mas nem tudo foi feito para permanecer para sempre. O problema é que o coração humano costuma se apegar àquilo que se torna familiar. Mesmo quando algo começa a trazer mais dor do que alegria, a sensação de segurança que vem do conhecido ainda parece mais confortável do que enfrentar o desconhecido. Por isso, tantas pessoas permanecem emocionalmente presas a fases que já terminaram. Elas continuam revisitando lembranças, alimentando expectativas antigas e tentando manter viva uma história que já cumpriu seu papel. Mas Deus não constrói o futuro sobre ruínas emocionais que ainda dominam o seu presente. O novo tempo exige uma entrega verdadeira. Exige que você abra as mãos e permita que aquilo que ficou para trás finalmente encontre o seu lugar na história. Não como uma ferida aberta que continua definindo o seu presente, mas como uma etapa concluída de uma jornada muito maior. Talvez você ainda esteja segurando algo que já terminou. Talvez exista dentro de você uma esperança silenciosa de que aquilo que se perdeu um dia volte a ser como antes. E essa esperança pode parecer inocente à primeira vista, mas na prática, ela impede que o seu coração perceba as oportunidades que estão surgindo agora. Porque enquanto você mantém os olhos fixos no passado, o futuro continua esperando por você. E o mais impressionante é que muitas vezes aquilo que Deus prepara é infinitamente maior do que qualquer coisa que você deixou para trás. Mas para perceber isso, é necessário coragem. Coragem para aceitar que certas fases realmente chegaram ao fim. Coragem para permitir que o silêncio do recomeço aconteça. Coragem para caminhar por um tempo sem entender completamente o que Deus está fazendo nos bastidores da sua história. Existe um período entre o fim de um ciclo e o início de outro que costuma ser extremamente desconfortável. É o momento em que o passado já não faz mais parte da sua vida, mas o futuro ainda não se revelou completamente. Um espaço de transição onde tudo parece incerto, onde as respostas ainda não chegaram, onde o coração sente o peso do vazio. Mas esse vazio não é abandono. Esse espaço não é esquecimento divino. Na verdade, esse é o terreno onde Deus começa a plantar as sementes do novo tempo. A natureza nos ensina algo interessante sobre esse processo. Antes que uma nova plantação comece a crescer, o solo precisa passar por uma preparação profunda. A terra é remexida, as raízes antigas são removidas. O terreno é limpo de tudo que poderia impedir o crescimento das novas sementes. Para quem olha de fora, pode parecer destruição, mas na realidade é apenas preparação. E algo muito parecido acontece dentro da nossa vida emocional e espiritual. Antes que Deus nos conduza para uma nova estação, muitas vezes Ele permite que certas estruturas sejam desmontadas. Não como punição, não como abandono, mas como um ato de cuidado,
porque aquilo que ele preparou para o seu futuro precisa de espaço para crescer. E é exatamente por isso que hoje existe um convite sendo feito ao seu coração. Um convite para abraçar o novo tempo que está diante de você. O que muitas pessoas não percebem é que a dor de um ciclo que se encerra raramente está ligada apenas aos fatos que aconteceram. Na maioria das vezes, aquilo que realmente pesa sobre o coração é a despedida de uma expectativa que criamos dentro de nós. Existe uma diferença enorme entre perder algo real e perder aquilo que imaginávamos que poderia se tornar. Muitas vezes, não estamos chorando apenas pelo que aconteceu, mas pelo futuro que acreditávamos que estava sendo construído naquele caminho. O coração humano tem uma capacidade impressionante de desenhar cenários perfeitos. Criamos histórias dentro da nossa mente, projetamos anos à frente, imaginamos conquistas, relacionamentos, estabilidade, crescimento. E quando algo interrompe essa trajetória que parecia tão clara, a sensação de ruptura é profunda. A mente começa a revisitar cada detalhe daquilo que foi perdido. As lembranças aparecem com força. Os momentos bons parecem mais vivos do que nunca. É como se o cérebro tentasse convencer você de que aquilo ainda poderia ser recuperado. A saudade começa a misturar memórias reais com ilusões emocionais, criando uma narrativa onde o passado parece muito melhor do que realmente era. Esse fenômeno acontece porque a mente humana tem dificuldade de aceitar finais definitivos. Existe dentro de nós uma resistência natural ao encerramento das histórias. Por isso, tantas pessoas passam meses ou até anos emocionalmente presas a algo que já terminou. Enquanto isso, o tempo continua seguindo em frente. Novas oportunidades surgem, novos caminhos aparecem. Mas quem ainda está olhando para trás, raramente consegue enxergar aquilo que está surgindo diante dos seus olhos. Existe uma frase silenciosa que muitas pessoas repetem dentro de si mesmas. Se aquilo tivesse dado certo, tudo seria diferente. E talvez fosse mesmo. Mas existe uma pergunta muito mais importante que raramente fazemos. E se aquilo tivesse continuado, o que teria acontecido com o meu futuro? Porque aquilo que hoje parece perda pode ter sido, na verdade, uma proteção silenciosa. Existem caminhos que parecem promissores no começo, mas que com o tempo se revelariam destrutivos. Existem relações que trazem alegria no início, mas que no futuro poderiam se tornar fonte de sofrimento profundo. Existem projetos que parecem grandes oportunidades, mas que no longo prazo poderiam afastar você completamente do propósito que Deus preparou. A visão humana é limitada. Nós enxergamos apenas o momento presente. Tomamos decisões baseadas nas informações que temos agora. Mas Deus observa a história inteira. Ele vê o que ainda não aconteceu. Ele conhece os desdobramentos invisíveis que cada escolha pode gerar. E muitas vezes, quando Ele permite que algo termine, não é porque aquele caminho era ruim naquele momento específico, mas porque Ele sabe onde aquele caminho levaria no futuro. Essa compreensão muda completamente a forma como enxergamos os finais da vida. Quando algo se encerra, a primeira reação do coração costuma ser o questionamento. Por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? O que poderia ter sido diferente? Essas perguntas são naturais. Elas fazem parte do processo humano de lidar com a dor. Mas existe um ponto em que continuar procurando respostas deixa de trazer clareza e passa a alimentar apenas a angústia. Existe uma história nas Escrituras que revela de forma simbólica o perigo de permanecer olhando para aquilo que já ficou para trás. No livro de Gênesis, capítulo 19, quando Deus ordena que Ló e sua família saiam de Sodoma antes da destruição da cidade, existe uma instrução muito clara: não olhem para trás. Aquela ordem não era apenas uma recomendação física.
Ela representava uma direção espiritual profunda. Era necessário deixar completamente aquele lugar para que a vida continuasse. Mas no meio do caminho, a esposa de Ló olha para trás e imediatamente se transforma em uma estátua de sal. Essa passagem não é apenas uma narrativa histórica. Ela carrega um ensinamento poderoso sobre a condição do coração humano. Olhar para trás simboliza permanecer emocionalmente ligado a algo que já terminou. Representa a incapacidade de aceitar que certas fases da vida precisam ser deixadas definitivamente no passado. E quando isso acontece, algo dentro de nós se paralisa. A pessoa continua existindo fisicamente, continua seguindo a rotina do dia a dia, mas emocionalmente permanece presa a um momento específico da história. É exatamente isso que acontece quando alguém não consegue soltar o passado. A vida perde o movimento, o futuro parece distante, a energia emocional fica concentrada em algo que já não pode ser alterado. Enquanto isso, o presente começa a perder cor, significado e propósito. Mas Deus não criou você para viver como um monumento de lembranças antigas. A sua história não foi desenhada para ser uma coleção de saudades que impedem o avanço. O propósito de Deus para a sua vida sempre esteve ligado ao movimento, ao crescimento, à transformação. Existe um chamado constante nas Escrituras para avançar, para seguir em frente, para confiar que aquilo que está sendo preparado adiante é maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Isso não significa ignorar as experiências do passado ou fingir que nada aconteceu. As memórias fazem parte da nossa formação. As lições que aprendemos dos processos difíceis são valiosas. O que precisa ser abandonado não é o aprendizado, mas o apego emocional que impede o coração de se abrir novamente para o novo. Existe uma diferença profunda entre lembrar e permanecer preso. Lembrar faz parte da maturidade. Aprender com aquilo que aconteceu fortalece o caráter. Mas permanecer preso a uma história que já terminou impede que novas histórias sejam escritas. Talvez neste momento exista dentro de você uma mistura de sentimentos difíceis de explicar. Uma parte do seu coração quer seguir em frente. Você sente que existe algo novo sendo preparado. Existe uma pequena chama de esperança dizendo que o futuro pode ser diferente. Mas ao mesmo tempo existe outra parte que ainda sente medo. Medo de se decepcionar novamente. Medo de acreditar e ver tudo desmoronar outra vez. Medo de abrir espaço para algo novo e acabar enfrentando outra perda. Esse conflito interno é natural. Todo recomeço envolve um certo nível de vulnerabilidade. Abrir espaço para o novo significa aceitar que nem tudo pode ser controlado. Significa confiar novamente. Significa permitir que a vida surpreenda você de formas que talvez ainda não sejam completamente claras. Mas existe algo que precisa ser lembrado neste momento. Deus não remove algo da sua vida sem ter preparado algo melhor adiante. A nossa mente muitas vezes interpreta o fim como fracasso, mas para Deus, o fim pode ser apenas uma transição necessária. Quando uma estação da vida chega ao fim, não significa que a sua história terminou. Significa apenas que um capítulo foi concluído e outro está prestes a começar. E muitas vezes, os capítulos mais transformadores da nossa vida começam exatamente depois dos momentos que mais pareciam perdas. Porque é nesses momentos que algo profundo acontece dentro de nós. O coração aprende a depender menos das circunstâncias externas e mais da presença de Deus. A fé deixa de ser apenas uma ideia confortável e passa a se tornar uma força real que sustenta os passos. A identidade começa a se reconstruir em bases mais sólidas. Aquilo que antes parecia essencial revela-se apenas parte de um processo de amadurecimento. É nesse ponto que o convite para abraçar o novo tempo começa a fazer sentido.
Não como uma frase motivacional vazia, mas como uma decisão espiritual profunda. Uma decisão de confiar que aquilo que Deus preparou para o seu futuro é maior do que qualquer dor que ficou no passado. E quando essa decisão começa a nascer dentro do coração, algo muda. A forma de olhar para a própria história muda. Aquilo que antes parecia apenas sofrimento começa a revelar as sementes de crescimento que estavam escondidas dentro da experiência. A pessoa começa a perceber que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava trabalhando silenciosamente. Porque o céu nunca parou de agir na sua história. Mesmo quando tudo parecia confuso, mesmo quando o silêncio parecia dominar o cenário, Deus continuava alinhando detalhes invisíveis. Ele estava removendo aquilo que não poderia acompanhar você para a próxima fase. Estava preparando o terreno para que o novo ciclo surgisse no momento certo. E agora, pouco a pouco, esse novo tempo começa a se aproximar. Existe um momento muito específico na jornada de quem atravessa o fim de um ciclo em que o coração começa a perceber algo diferente. A dor ainda existe. As lembranças ainda aparecem de vez em quando, mas já não possuem o mesmo poder de antes. Aquilo que parecia um peso insuportável começa lentamente a perder força. É como se a alma estivesse finalmente aprendendo a respirar novamente depois de muito tempo presa dentro de um espaço apertado. Esse momento costuma chegar de maneira silenciosa. Não existe um aviso prévio, não existe um sinal extraordinário no céu dizendo que o recomeço começou. Ele surge de forma simples, quase imperceptível. Um dia, você percebe que já não pensa naquela história com a mesma intensidade. Em outro momento, uma lembrança aparece, mas ao invés de provocar apenas tristeza, ela traz também uma sensação de aprendizado. Pouco a pouco, a mente começa a compreender que a vida não terminou naquele ponto da história. Esse é o início da cura emocional. Mas a cura raramente acontece apenas com o passar do tempo. O tempo ajuda, mas o que realmente transforma o coração é a decisão consciente de soltar aquilo que já terminou. Existe uma parte do processo que depende de uma escolha interior. Uma escolha de não continuar alimentando memórias que já cumpriram o seu papel. Uma escolha de não permitir que o passado continue ocupando o espaço que deveria ser reservado para o futuro. É aqui que muitas pessoas enfrentam um dos desafios mais difíceis: liberar perdão. Porque quando um ciclo termina de forma dolorosa, quase sempre existe alguém envolvido na história. Alguém que disse algo que machucou. Alguém que tomou uma decisão que mudou tudo. Alguém que deixou marcas profundas no coração. O ressentimento nasce exatamente nesse lugar. Ele aparece como uma tentativa de proteger o coração contra novas feridas. A mente começa a acreditar que manter a raiva viva é uma forma de defesa, como se segurar a dor fosse impedir que o erro se repita. Mas na prática acontece exatamente o contrário. Quando uma pessoa mantém o ressentimento dentro de si, ela continua ligada emocionalmente ao acontecimento que causou a ferida. A situação já terminou no mundo exterior, mas dentro do coração ela continua acontecendo repetidamente. Cada lembrança reacende a dor. Cada pensamento revive a história. É por isso que o perdão não é um favor para quem feriu você. O perdão é uma libertação para quem decide seguir em frente. Ele rompe a corrente invisível que mantém o passado conectado ao presente. Ele devolve ao coração a capacidade de olhar para frente sem carregar o peso constante daquilo que aconteceu. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Também não significa concordar com aquilo que foi feito. Perdoar significa apenas retirar das mãos daquela situação o poder de continuar definindo os seus dias. Significa declarar que aquilo que aconteceu não terá autoridade para determinar o rumo da sua história daqui para frente.
E esse processo inclui algo que muitas pessoas esquecem: perdoar a si mesmo. Porque quando um ciclo termina, é muito comum que a mente comece a procurar culpados. Às vezes, a culpa recai sobre outras pessoas, mas muitas vezes ela se volta para dentro. A pessoa começa a revisitar decisões antigas, tentando encontrar o ponto exato onde tudo poderia ter sido diferente. Surge o pensamento de que talvez tenha confiado demais, acreditado demais, investido demais em algo que não deu certo. Esses pensamentos podem se transformar em uma prisão silenciosa. A pessoa passa a carregar uma culpa que não deveria carregar. Passa a se punir por decisões que foram tomadas com as informações e a maturidade que existiam naquele momento da vida. Mas existe uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. Ninguém aprende sem atravessar processos. Nenhuma pessoa chega à maturidade emocional sem ter enfrentado algumas decepções pelo caminho. As experiências que não deram certo também fazem parte da construção da identidade que você carrega hoje. O apóstolo Paulo expressa essa compreensão de forma muito clara em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, quando ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa declaração não significa apagar o passado da memória. Significa apenas retirar do passado o poder de controlar o futuro. O aprendizado permanece, a sabedoria adquirida permanece, mas o peso emocional deixa de dominar os passos. Quando essa libertação começa a acontecer dentro de você, algo extraordinário começa a surgir. O coração se torna novamente capaz de perceber as oportunidades que estão surgindo ao redor. Aquilo que antes passava despercebido começa a chamar a atenção. Pequenas possibilidades começam a aparecer. Novas conexões surgem. Novas ideias começam a nascer. É nesse ponto que muitas pessoas percebem que o novo tempo realmente começou. Mas existe uma característica importante sobre os novos ciclos da vida. Eles quase sempre começam de forma simples. O recomeço raramente chega acompanhado de grandes anúncios ou mudanças dramáticas. Muitas vezes, ele começa com pequenos sinais. Uma nova direção de pensamento, um novo interesse que surge dentro do coração. Um encontro inesperado. Uma oportunidade que aparece de forma aparentemente comum. Esses pequenos começos podem parecer insignificantes à primeira vista, mas são exatamente assim que Deus costuma agir na nossa história. Ele trabalha nos detalhes. Ele organiza circunstâncias que muitas vezes parecem coincidências, mas que na verdade fazem parte de um alinhamento muito maior. Enquanto você estava olhando para trás, tentando entender o que tinha sido perdido, Deus estava silenciosamente preparando o terreno para aquilo que viria depois. Ele estava conectando pessoas que você ainda não conhecia. Estava abrindo caminhos que você ainda não tinha percebido. Estava criando possibilidades que só fariam sentido quando o momento certo chegasse. A sabedoria de Eclesiastes, capítulo 3, nos lembra algo fundamental sobre a vida. Tudo tem o seu tempo determinado. Existe tempo de plantar e tempo de colher, tempo de construir e tempo de desmontar, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Aquilo que você viveu fez parte de um tempo específico da sua jornada. Foi uma fase necessária para que determinadas lições fossem aprendidas, para que certas partes da sua identidade fossem fortalecidas, para que você se tornasse a pessoa que é hoje. Mas agora, outro tempo começa a surgir. E esse novo tempo exige algo que talvez seja uma das decisões mais importantes da sua vida: confiar novamente. Confiar que Deus continua no controle da sua história. Confiar que aquilo que foi permitido no passado não foi em vão. Confiar que existe algo sendo preparado à frente que fará sentido no momento certo.
Quando essa confiança começa a ocupar espaço dentro do coração, o medo perde força, a ansiedade diminui, a mente começa a descansar na certeza de que a vida não é apenas uma sequência aleatória de acontecimentos. Existe um propósito maior conduzindo cada etapa da jornada. E é exatamente nesse ponto que o convite para abraçar o novo tempo se torna uma realidade viva dentro de você. Porque aquilo que Deus preparou para o seu futuro é realmente maior do que qualquer dor que ficou no passado. Existe um momento na vida em que o coração finalmente entende algo que antes parecia impossível aceitar. Aquilo que ficou para trás não define quem você é, nem determina o lugar para onde Deus está conduzindo a sua história. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que aquela perda tinha roubado uma parte essencial do seu futuro. Talvez tenha sentido que certas portas que se fecharam eram únicas demais para serem substituídas. Talvez tenha pensado que algumas oportunidades jamais voltariam a existir da mesma maneira. Mas Deus não trabalha com escassez de caminhos. Quando um ciclo termina, Ele não fica sem opções para continuar escrevendo a sua história. Pelo contrário, muitas vezes, aquilo que parecia ser a única possibilidade era apenas uma das muitas portas que poderiam existir na sua jornada. O problema é que quando estamos dentro de uma situação específica, a nossa visão se torna limitada. A gente enxerga apenas o caminho que está diante dos olhos. Aquilo se torna familiar, confortável e naturalmente começamos a acreditar que não existe nada além daquela realidade. Só que o céu nunca esteve limitado às circunstâncias que você consegue ver. Enquanto você estava vivendo aquela fase da vida, Deus já conhecia todos os desdobramentos possíveis daquela história. Ele sabia quais caminhos poderiam trazer crescimento e quais poderiam trazer desgaste. Sabia quais relações fortaleceriam a sua identidade e quais poderiam enfraquecer aquilo que Ele colocou dentro de você. Sabia quais ambientes favoreceriam o seu propósito e quais poderiam desviar a sua atenção daquilo que realmente importa. E é exatamente por isso que alguns ciclos chegam ao fim, mesmo quando o coração gostaria que eles continuassem. Não porque você fez tudo errado, não porque Deus decidiu punir você, mas porque existe um cuidado silencioso acontecendo nos bastidores da sua história. Um cuidado que às vezes se manifesta através de encerramentos que a mente humana não consegue compreender no primeiro momento. O apóstolo Paulo escreveu algo poderoso em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ele afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Essa declaração não significa que todas as experiências da vida serão fáceis ou agradáveis. Significa que, mesmo nas situações difíceis, Deus continua trabalhando de forma invisível para transformar cada etapa da jornada em parte de algo maior. Quando você começa a olhar para a sua história através dessa perspectiva, algo muda profundamente dentro do coração. Aquilo que antes parecia apenas dor começa a revelar pequenas peças de um quebra-cabeça maior. Situações que antes pareciam sem sentido começam a mostrar lições importantes que foram aprendidas ao longo do caminho. Relações que terminaram revelam aspectos da sua própria identidade que precisavam amadurecer. E então você percebe algo extraordinário. Mesmo aquilo que não deu certo teve um papel importante na construção da pessoa que você se tornou hoje. A força que você desenvolveu nos momentos difíceis, a sensibilidade que nasceu das experiências que marcaram o coração, a sabedoria que veio das decisões que não tiveram o resultado esperado. Tudo isso faz parte da preparação para aquilo que Deus está conduzindo adiante. Porque o novo tempo não começa apenas quando as circunstâncias mudam. Ele começa quando o coração está pronto para caminhar de forma diferente.
Quando a pessoa deixa de olhar para a própria história apenas como uma sequência de perdas e começa a perceber o processo de transformação que aconteceu dentro de si. Talvez hoje você ainda esteja em um momento de transição. Talvez algumas respostas ainda não tenham aparecido. Talvez o futuro ainda pareça um pouco incerto. Mas existe algo que você precisa lembrar neste instante. O fato de um ciclo ter terminado não significa que a sua história perdeu valor. Significa apenas que o capítulo anterior cumpriu o seu papel e que um novo capítulo está prestes a começar. E muitas vezes, os capítulos mais extraordinários da nossa vida surgem exatamente depois das fases que mais desafiaram a nossa fé. Porque são nesses momentos que aprendemos a confiar além das circunstâncias. Aprendemos que a segurança verdadeira não está nas situações externas, mas na presença constante de Deus, conduzindo cada passo da jornada. Aprendemos que o propósito da vida não depende apenas de resultados imediatos, mas da direção espiritual que sustenta o caminho. Talvez você ainda esteja aprendendo a abrir as mãos e soltar completamente aquilo que ficou para trás. Talvez algumas lembranças ainda apareçam de vez em quando. Isso faz parte do processo humano. Mas a cada dia existe uma nova oportunidade de escolher avançar um pouco mais. Escolher acreditar que o futuro não foi roubado por aquilo que aconteceu. Escolher confiar que Deus continua escrevendo a sua história com sabedoria perfeita. Escolher permitir que o novo tempo encontre espaço dentro do seu coração. Porque aquilo que Deus preparou para você não é apenas uma substituição do que foi perdido. Não é apenas uma tentativa de compensar a dor do passado. Aquilo que Ele prepara carrega um propósito maior. Carrega crescimento, maturidade, novos encontros, novas oportunidades e novas experiências que ainda não podem ser totalmente compreendidas. O passado teve o seu tempo. Ele trouxe lições importantes. Ele moldou partes da sua identidade. Mas ele não tem autoridade para determinar os próximos capítulos da sua história. O futuro continua aberto diante de você. E neste momento, existe um convite sendo feito ao seu coração. Um convite para olhar para frente com coragem. Para confiar que aquilo que Deus está preparando é maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Um convite para abraçar o novo tempo que está surgindo diante dos seus passos. Talvez ainda existam incertezas. Talvez o caminho ainda não esteja completamente claro. Mas existe algo que você pode fazer agora. Entregar a Deus tudo aquilo que ainda pesa dentro da sua alma. Feche os olhos por um instante, onde quer que você esteja. Respire profundamente e permita que o silêncio alcance o seu coração. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele viu as lágrimas que ninguém mais percebeu. Ele conhece as perguntas que você ainda não conseguiu responder. Ele sabe exatamente onde o seu coração se feriu e também conhece o caminho da restauração. Senhor, neste momento eu entrego diante da Tua presença tudo aquilo que ficou para trás na minha história. Cada memória que ainda pesa dentro do meu coração, cada expectativa que não se cumpriu, cada ferida que ainda tenta dominar os meus pensamentos. Eu reconheço que sozinho não consigo carregar tudo isso por mais tempo. Pai, eu abro as minhas mãos agora e entrego a Ti aquilo que já terminou. Entrego os caminhos que se fecharam, as relações que se encerraram e os sonhos que não se realizaram da forma como eu imaginava. Eu escolho confiar que o Senhor continua conduzindo a minha história, mesmo quando os meus olhos ainda não conseguem enxergar o que está sendo preparado. Tira do meu coração o medo de recomeçar. Remove a ansiedade que tenta me convencer de que o futuro será apenas uma repetição das dores do passado. Renova a minha mente para que eu consiga perceber as novas oportunidades que o Senhor está colocando diante de mim.
Ensina-me a caminhar com fé neste novo tempo, a confiar na tua direção, mesmo quando o caminho ainda parecer incerto. Acreditar que aquilo que o Senhor preparou para mim é maior do que qualquer perda que ficou para trás. Eu declaro que o passado não define o meu destino. Eu declaro que a minha história continua sendo escrita pelas tuas mãos. E escolho, neste momento, abraçar o novo tempo que o Senhor está preparando para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem encontrou o seu coração neste momento, escreva nos comentários: eu abraço o novo de Deus. E lembre-se sempre desta verdade: o seu destino é infinitamente maior do que qualquer dor que ficou no passado. Fique com Deus.